Proposta de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei Municipal número 2418 de 1988. Em atendimento ao artigo 98 do Plano Diretor Municipal, Lei Complementar número 169/2014, este trabalho apresenta a proposta de alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei número 2418 de 1988, em um processo que envolveu técnicos de várias secretarias da Prefeitura Municipal de Divinópolis e estabeleceu um diálogo próximo com os integrantes do grupo gestor, que é representado por 17 entidades de classe empresarial da nossa cidade. Neste processo estão sendo propostos ajustes na organização do conteúdo do texto da lei para torná-la mais eficiente em atendimento e aplicação. Alterações nos parâmetros urbanísticos, corrigindo distorções e atualizando-a, além de uma significativa alteração com relação à permissão das atividades através da ampliação das zonas corredores nos bairros, das áreas construídas permitidas e pelo aumento expressivo da lista de atividades. Deste modo, buscou-se garantir a adequada utilização do solo, o desenvolvimento social e econômico, assegurando a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento ordenado do território e a melhoria da qualidade de vida da população de Divinópolis. Divinópolis é uma cidade consolidada com vocação para o crescimento e desenvolvimento. O desafio está em crescer e desenvolver sem aumentar os nossos já existentes, velhos e conhecidos problemas urbanísticos. A Lei de Uso e Ocupação do Solo tem o papel de planejar a ocupação do território, harmonizando o interesse da coletividade com o direito individual de seus habitantes, assegurando uma densidade equilibrada da população e atividades compatíveis com a capacidade dos equipamentos urbanos e comunitários, infraestrutura, serviços urbanos, associado ao respeito ao meio ambiente natural e patrimônio cultural. Objetivos desta lei: garantir níveis de convivência satisfatórios entre as diversas atividades instaladas no interior do perímetro urbano do município, determinando sua localização e proximidade adequadas a cada região, atendendo às diferentes necessidades da população. Estabelecer parâmetros de ocupação dos terrenos, assegurando boas condições de isolação, ventilação, luminosidade e salubridade para as construções, favorecendo a qualidade de vida da população. Assegurar a densidade equilibrada da população e atividades para que sejam compatíveis com a capacidade dos equipamentos urbanos e comunitários, infraestrutura e serviços urbanos existentes. Oferecer condições para definição prévia dos planos, programas e ações de intervenção no território urbano, baseados em tendências de crescimento e adensamento previsíveis. Prever, permitir e garantir um crescimento racional e ordenado da cidade. Garantir a preservação do patrimônio ambiental, paisagístico, artístico e histórico do município. O perímetro urbano compreende a zona urbana e a zona de expansão urbana. A zona rural é a área remanescente contida entre os limites do perímetro urbano e os limites do município. Considera-se zona urbana as áreas urbanas dentro do perímetro urbano. A abrangência desta lei está limitada ao perímetro urbano do município e o núcleo urbano de Roseiras, ficando o controle de uso e ocupação do solo na zona rural a critério dos órgãos competentes, observando-se toda a legislação cabível. Zoneamentos. Zoneamentos são compartimentações territoriais que agregam áreas urbanas contínuas, caracterizando-as por um uso predominantemente destinados à regulamentação do uso e ocupação do solo. Ou seja, zoneamento estabelece os parâmetros urbanísticos para a construção no município e quais os usos e atividades são compatíveis com estas áreas, sem gerar conflitos com o uso residencial e impactar negativamente o sistema viário local. Para a definição de zoneamento para um terreno, há uma análise ampla do terreno e a relação com seu entorno. Nesta imagem, podemos observar um trecho do mapa de zoneamento, mapa que serve de referência para a consulta do zoneamento de cada terreno na zona urbana do município.
Os zoneamentos estão divididos em zonas residenciais, zonas comerciais, zonas corredores, zonas de uso múltiplo, zonas industriais e zonas de ocupação específica. Zonas residenciais. As zonas residenciais são atribuídas às áreas onde a diversificação de atividades deve ser compatível com a adequação predominantemente residencial. Nesta proposta, o zoneamento residencial é subdividido entre ZR1, ZR2, ZR3 e ZR4, variando entre elas as características de ocupação dos lotes, a definição de uso e as atividades permitidas, regulamentações determinadas conforme características predominantemente em cada localidade. No gráfico está demonstrada uma medida das proporções das categorias de uso permitidas nas zonas residenciais. Zonas comerciais. As zonas comerciais são atribuídas às áreas com infraestrutura urbana compatível com a diversificação de atividades a que se pretende estabelecer no local. Nesta proposta, o zoneamento comercial é subdividido em ZC1, ZC2 e ZC3, variando entre eles as características de ocupação dos lotes, a definição de uso e das atividades permitidas, regulamentações determinadas conforme as características predominantes em cada localidade. No gráfico está demonstrada uma média das proporções das categorias de uso permitidas nas zonas comerciais. Zonas corredores. As zonas corredores são atribuídas aos terrenos cujos alinhamentos estejam voltados para as vias que exercem estruturação local ou regional, em que se pretende promover usos não residenciais compatíveis com a ocupação do entorno e com fluidez do tráfego. Nesta proposta, o zoneamento corredor é subdividido entre ZCO1, ZCO2, ZCO3, ZCO4 e ZCO5, variando entre eles as características de ocupação dos lotes, a definição de usos e as atividades permitidas, regulamentações determinadas conforme as características predominantes em cada localidade. No gráfico está demonstrada uma medida das proporções das categorias de uso permitidas nas zonas corredores. Zonas de múltiplo uso. As zonas de múltiplo uso são atribuídas a áreas compostas de infraestrutura urbana compatível com grande diversificação de atividades a que se pretende estabelecer no local. Nesta proposta, ZUM é subdividido entre ZUM1, ZUM2 e ZUM3, atribuídas em condições territoriais específicas e com características de ocupação dos lotes, definição de usos e atividades permitidas determinadas conforme características predominantes em cada localidade. Zona de uso múltiplo 1. A zona de uso múltiplo 1 é atribuída às áreas onde a infraestrutura urbana possibilite grande diversificação de atividades, com baixa e média verticalização, onde se pretende consolidar atividades incompatíveis com a vizinhança residencial e de ampla área de abrangência. No gráfico está demonstrada a proporção das categorias de uso permitidas na ZUM1. Zona de uso múltiplo 2. A zona de uso múltiplo 2 é atribuída às áreas onde a infraestrutura urbana possibilite uma grande diversificação de atividades com baixa verticalização, onde o conflito de tais atividades para com a vizinhança residencial será mitigado pelo controle de ocupação das edificações, definindo o porte dos empreendimentos e os afastamentos propícios a uma convivência compatível, tornando-se, portanto, uma área de transição entre as zonas residenciais e não residenciais. No gráfico ao lado está demonstrada a proporção das categorias de uso permitidas ZUM2. Zona de uso múltiplo 3. A zona de uso múltiplo 3 é atribuída às áreas urbanas localizadas principalmente em áreas próximas do espaço de transbordamento da calha regular do rio Itapecerica, sujeito às restrições ambientais e de infraestrutura urbana, que impeçam uma grande ou média diversificação de atividades, bem como adensamento populacional excessivo. Possuem como principal característica a proximidade com o terminal rodoviário
imobiliário e o adensamento dos centros de compras e serviços. No gráfico ao lado está demonstrada a proporção das categorias de uso permitidas na ZUM3. As zonas industriais são atribuídas às áreas onde se pretende consolidar atividades industriais de pequeno, médio e grande porte, com potencial poluidor ou não, usos incompatíveis com vizinhanças residenciais e atividades de suporte a estas, bem como aquelas que não conflitem com estas características. No gráfico ao lado está demonstrada uma média das proporções das categorias de uso permitidas nas zonas industriais. As zonas de ocupação específica representam a reformulação das zonas especiais da lei atual. São, portanto, zoneamentos que visam assegurar as características básicas de áreas que compreendem as porções do território, espaços, estabelecimentos e instalações cujas características demandem de parâmetros urbanísticos específicos. Zona de ocupação específica 1. A zona de ocupação específica 1 compreende porções do território, espaços, estabelecimentos e instalações sujeitas à preservação paisagística, histórica ou artística, assim como equipamentos públicos urbanos e ou de interesses comunitários, e áreas de valor estratégico para a segurança pública, caracterizadas pelos setores municipais competentes. São instituídos como ZOE1 áreas cujos parâmetros de uso e ocupação foram regulamentados como Zona Especial 3 pela Lei número 2418, de 18 de novembro de 1988 e suas alterações. Zona de ocupação específica 2. A zona de ocupação específica 2 compreende porções do território, espaços, estabelecimentos e instalações sujeitas à preservação ambiental e os córregos urbanos canalizados, assim caracterizadas pelos setores municipais competentes, bem como as áreas ambientais vulneráveis mapeadas na Carta Geotécnica com o risco suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, grandes impactos, inundações repentinas ou processos geológicos ou hídricos correlatos. São instituídos como Zona de Ocupação Específica 2 as áreas ribeirinhas ao rio Itapecerica, regulamentados como Zona Especial 2 pelo Decreto 1406, de 5 de março de 1987 e suas alterações. Zona de Ocupação Específica 3. A Zona de Ocupação Específica 3 compreende as áreas localizadas no entorno do aeroporto Brigadeiro Cabral, com restrição de uso e ocupação. Categorias de usos e listas de atividades. A divisão da cidade em zoneamentos visa atribuir a cada área um uso específico, compatível com a sua destinação. As categorias de uso têm a finalidade de classificar as atividades e regulamentar a compatibilidade com as permissões de funcionamento em cada zoneamento. No município de Divinópolis, as categorias de uso são divididas em residencial, comercial, serviço, centro de compras, serviço de uso coletivo, industrial e atividades especiais. Residencial. A categoria de uso residencial compreende as edificações destinadas à habitação permanente, divididas nas subcategorias residencial unifamiliar, residencial multifamiliar vertical, conjunto residencial horizontal e conjunto residencial vertical. Comercial. A categoria de uso comercial compreende as edificações destinadas às atividades comerciais voltadas para o atendimento da população, variando em porte e abrangência, sendo subdividida entre local, de bairro, principal e atacadista. A categoria de uso de serviços compreende as edificações destinadas às atividades de prestação de serviços voltadas para o atendimento da população, variando em porte e abrangência, sendo subdividida em local, de bairro, principal e especial. A categoria de uso centro de compras e serviços compreende edificações destinadas a abrigar serviços e comércios agrupados que possuam área de uso comum, tais como shopping centers e galerias comerciais.
Serviço de uso coletivo. A categoria de serviço de uso coletivo compreende as atividades exercidas por instituições e entidades de natureza pública ou privada, voltadas para o atendimento da população, variando em porte, abrangência e nível de conflito com o uso predominantemente residencial, sendo subdividida entre local, de bairro e principal. A categoria de uso industrial compreende os empreendimentos industriais classificados entre pequeno, médio e grande porte, com atividades de baixo a elevado potencial poluente e incomodidade com os demais usos definidos por esta lei. A categoria de atividades especiais compreende as atividades primárias, secundárias ou institucionais, com especial impacto ambiental, características particulares de instalação e que não tenham a localização definida por esta lei. A localização e os parâmetros urbanísticos, assim como a permissão para emissão de licenças de construção e funcionamento, estarão vinculadas à elaboração e análise do estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, pelos setores municipais. Cada categoria de uso engloba uma lista de atividades e nesta proposta de revisão da LOUS, a lista de atividades permitidas em cada categoria de uso obedecerá à Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, ampliando significativamente o número de atividades que antes eram previstas pela legislação, dando mais segurança à população no momento de solicitar o alvará de localização e funcionamento do seu empreendimento, tornando mais fácil a verificação de compatibilidade entre a atividade e o zoneamento em que o imóvel está inserido. Parâmetros urbanísticos são ferramentas reguladoras da ocupação do solo, transformadas em índices capazes de indicar aspectos relevantes como densidade e paisagem urbana. Nesta proposta de revisão, 2 parâmetros urbanísticos já praticados no município permanecem e 3 importantes parâmetros foram inseridos. Parâmetros urbanísticos já aplicados atualmente pela legislação vigente e que permanecerão. Gabarito. O gabarito é um parâmetro urbanístico através do qual a legislação urbana limita a altura das edificações, portanto, é o número máximo de pavimentos e ou altura máxima admitida para edificações aplicáveis conforme cada tipo de zoneamento. A determinação de qual gabarito deve ser aplicado e em qual zoneamento leva em consideração o quanto a área comporta de adensamento, aspectos ambientais como impactos da iluminação e ventilação naturais e a interferência na paisagem urbana. Gabarito definido pela altura máxima frontal, representado aqui nesta arte. É aplicado como parâmetro urbanístico no zoneamento ZR1, Zona Residencial 1, ZC1, Zona Comercial 1 e ZCO2, Zona Corredor 2. Gabarito definido pela altura máxima lateral, representado nesta arte. É aplicado como parâmetro urbanístico nos zoneamentos ZR1, Zona Residencial 1 e ZR2, Zona Residencial 2. O gabarito definido por número máximo de pavimentos é usado como parâmetro urbanístico nas zonas residenciais 2, 3 e 4, nas zonas comerciais 2 e 3, zonas corredores 3, 4 e 5 e na zona de uso múltiplo 3. Taxa de ocupação. A taxa de ocupação é um parâmetro urbanístico através do qual a legislação urbana determina qual a percentagem máxima do terreno que pode ser ocupada. Assim, multiplicando a área total do terreno por esta porcentagem, define-se a área de projeção horizontal da edificação. Para saber a taxa de ocupação de uma edificação, consideramos a área de projeção da edificação dividida pela área do terreno, como ilustrado nesta figura. Para o cálculo da taxa de ocupação, considera-se apenas a projeção da edificação. A quantidade de pavimentos não interfere no seu valor, desde que os pavimentos superiores mantenham-se dentro da mesma projeção que o terreno. Nesta figura estão representadas em uma referência visual as 4 porcentagens de taxa de ocupação trabalhadas nesta proposta de revisão e quais zoneamentos elas são aplicadas.
A determinação de qual porcentagem de taxa de ocupação será aplicada, em qual zoneamento, leva em consideração as necessidades e limitações de cada área, assim como o adensamento, aspectos ambientais e a interferência na paisagem urbana, e esta diretamente relacionada com a infraestrutura urbana local. Parâmetros urbanísticos inseridos nesta proposta de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é um parâmetro urbanístico através do qual a legislação urbana condiciona o adensamento de uma área ao determinar o fator que, multiplicado pela área do terreno, define o quanto pode ser construído no terreno. A determinação do valor do fator e qual zoneamento leva em considerações as necessidades de iluminação de cada área, assim como aspectos ambientais e a interferência na paisagem urbana. O coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área total construída em um terreno e a área desse mesmo terreno. A porcentagem definida para cada zoneamento, onde o coeficiente é um parâmetro urbanístico, representa um número que, multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados permitidos a serem construídos, somando-se as áreas de todos os pavimentos. Nesta proposta de revisão, o coeficiente de aproveitamento é um parâmetro urbanístico na Zona Corredor 1, Zona Industrial e Zona de Uso Múltiplo 1 e 2. Tanto o coeficiente de aproveitamento quanto a taxa de ocupação são parâmetros que limitam a construção e o adensamento, mas enquanto a taxa de ocupação limita o quanto pode ser ocupado na área do terreno, somados às projeções não descontáveis da edificação. O coeficiente de aproveitamento vai dizer quantas vezes você pode usar a área total do terreno dentro da sua construção, sem fixar número de pavimentos como mostram essas imagens. A taxa de permeabilidade. A taxa de permeabilidade é um parâmetro urbanístico com um papel importante no controle de inundações e dos recursos hídricos, ao estabelecer uma porcentagem de área descoberta e permeável do terreno em relação à sua área total, dotada ou não de vegetação que contribua para o equilíbrio climático, restabelecendo o lençol freático e propicie alívio para o sistema público de drenagem urbana. Entenda-se por permeabilidade do solo a capacidade de absorção de água pluvial pelo mesmo. Ao reservar um percentual dos lotes para permanecerem permeáveis, a cidade reduz os riscos de exposição das pessoas aos impactos das enchentes e dos alagamentos das vias, ao melhorar a condição de escoamento superficial das águas pluviais. Após precipitação intensa, pois o volume de água que chega ao sistema de drenagem é reduzido, sendo absorvido pela capacidade de vazão da rede, e ainda melhora o volume de água do rio Itapecerica, pois a permeabilidade do solo reabastece os lençóis freáticos e, quando nestas áreas árvores são plantadas, favorece ainda uma melhoria no microclima local e contenção das ilhas urbanas de calor. Nesta figura estão representados em uma área visual algumas das possibilidades de taxa de permeabilidade associada à taxa de ocupação nas diferentes metragens do terreno por zoneamento. Afastamentos. Os afastamentos são as distâncias mínimas obrigatórias entre a edificação e o alinhamento e as divisas do terreno. São discriminadas como afastamento frontal, aplicado a partir do alinhamento do terreno, afastamento lateral, aplicado a partir das divisas laterais do terreno, e afastamento de fundo, aplicado a partir da divisa de fundo do terreno. Os afastamentos já eram regulamentados no Código de Obra, porém foram revistos e inseridos na Lei de Uso e Ocupação do Solo por serem parâmetros urbanísticos. São discriminados como afastamento frontal aplicado a partir do alinhamento do terreno, afastamento lateral aplicado a partir das divisas laterais do terreno e afastamento de fundo aplicado a partir da divisa de fundo do terreno. Os afastamentos já eram regulamentados no Código de Obras, porém foram revistos e inseridos na Lei de Uso e Ocupação do Solo por serem parâmetros urbanísticos. Ao inserir os afastamentos como parâmetros urbanísticos, a Lei de Uso e Ocupação do Solo ele passa a ser avaliado em conjunto com os demais. O afastamento continua estabelecendo limites mínimos que assegurem boas condições de insolação, ventilação, luminosidade e salubridade para as construções, favorecendo a qualidade de vida da população, com coerência na aplicação dos demais parâmetros.
Para auxiliar no atendimento da aplicação dos diferentes afastamentos, foram criados modelos de terrenos variados, alguns deles aqui demonstrados, e estes desenhos fazem parte de um anexo da lei. Os parâmetros urbanísticos são aplicados em conjuntos variando os índices e porcentagens entre os tipos de zoneamento, sendo importantes no direcionamento do crescimento da cidade e influenciando de maneira ativa a paisagem urbana. A infraestrutura urbana, assim como a infraestrutura com o meio ambiente natural, possui relação direta com os parâmetros urbanísticos. Desta forma, observa-se que quanto mais adequada a infraestrutura urbana e melhor a interface no meio ambiente, maior podem ser as taxas de ocupação e o gabarito. Relação inversa é observada com a taxa de permeabilidade. Um lote particular pertence ao indivíduo, porém ele não está isolado. Este lote é vizinho de outros lotes e está localizado em uma rua, em um bairro da mesma cidade. Uma construção que seja edificada neste lote gera impactos em seu entorno e na cidade, por isso foram criados parâmetros urbanísticos. Contudo, seguindo os parâmetros estabelecidos, a cidade cresce e desenvolve com menos problemas. Considera-se polo gerador de viagens o empreendimento ou edificação permanente ou transitório que, pela concentração da oferta de bens e serviços, gerem ou atraiam grande fluxo de pessoas com substancial interferência na circulação viária do entorno, podendo prejudicar a acessibilidade da área de influência, além de agravar as condições de veículos e pedestres, necessitando de grandes espaços para estacionamento, carga e descarga, ou movimentação de embarque e desembarque. Nesta imagem, um trecho do mapa de polos geradores de tráfego, componente do diagnóstico de plano de mobilidade, é possível verificar as manchas mais intensas correspondentes à área central da cidade e à região dos shoppings. Nas imagens e vídeos, podemos observar quanto um estabelecimento classificado como PGV demanda da infraestrutura viária. As imagens foram registradas em um horário de grande fluxo de veículos do empreendimento, para demonstrar a necessidade de adequação do local. Conforme observado nas imagens, a adequação do local, em função da sua classificação PGV, é de grande necessidade para que o funcionamento de qualquer estabelecimento não prejudique a população residente nas proximidades. Assim, a execução das medidas mitigadoras e demais exigências necessárias ao favorecimento do crescimento econômico da cidade de forma sustentável, o que proporciona uma convivência harmoniosa entre as diversas atividades da cidade. Parâmetros inseridos nesta proposta para revisão de PGV. Estabelecimento de subcategorias em função do porte do empreendimento. A classificação de PGVs é realizada em função da categoria e porte de empreendimento. O porte é definido na maioria dos casos pela área. A legislação atual estabelece o critério de área edificada para a classificação de PGVs. Esse critério pode gerar distorções por considerar toda a área construída, inclusive aquelas destinadas a estacionamentos, por exemplo. Nesta revisão é proposta a classificação pela área edificada computável, onde são descontadas as áreas de garagem e estacionamentos cobertos, circulação vertical, caixa, escadas e elevadores, caixa de máquinas e caixa d'água. Além disso, foram definidas subcategorias em função do grau de impacto no sistema viário: micropolo, polo gerador de baixo impacto, PGV1, polo gerador médio de impacto, PGV2, polo gerador de grande impacto. Possibilidade de adoção de sistemas mecanizados. Inclusão de vagas de motos e bicicletas. A implantação de medidas mitigadoras e ou compensatórias no sistema viário necessárias à qualificação da estrutura urbana para a instalação do uso requerido. É resultante da análise técnica do PGV, indicado por estudos que comprovem sua necessidade. Quando a análise técnica do PGV indicar a necessidade de implantação de medidas mitigadoras e ou compensatórias no sistema viário, inseridas ou não dentro do limite da propriedade do empreendimento, ficam a cargo do empreendedor os custos do projeto da implantação e de execução das medidas necessárias à qualificação da estrutura urbana para a instalação do uso requerido.
Destacamos agora os principais aspectos da Lei de Uso e Ocupação do Solo, alterados por esta proposta. Elaborada com texto claro, acrescidas de tabelas e desenhos, modelos e com a revisão de pontos de divergência existentes na lei vigente atual, buscando facilitar o seu entendimento e aplicação. Ampliação das áreas comerciais. Com a definição de zonas corredores nas vias de maior infraestrutura urbana, nos bairros e a criação dos centros de compras e serviços, com tratamento diferenciado para as edificações destinadas a shopping centers e galerias comerciais. Incentivo às indústrias e serviços especiais, através da criação da Zona de Uso Múltiplo 2, ampliando as áreas disponíveis para implantação de empresas de prestação de serviços especiais e indústrias não poluentes. Incentivo ao funcionamento das empresas, com a ampliação da área máxima das atividades por zoneamento e compatibilização das listas de atividade, facilitando a emissão de alvarás e consultas de viabilidade. Atualização dos parâmetros urbanísticos. Com a inclusão do coeficiente de aproveitamento e da taxa de permeabilidade exigidos pela Lei Federal nº 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, e com modernização do polo gerador de viagens, com a inclusão de vagas para motocicletas e bicicletas, bem como a utilização dos sistemas mecanizados. Esta proposta de alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo é resultado da dedicação aos estudos, instrumentos e índices urbanísticos pela equipe técnica da Prefeitura, aliada a diversas trocas em reuniões com o grupo gestor, possibilitando entregar à sociedade divinopolitana uma legislação mais clara, prática e eficiente em prol de um crescimento social e econômico sustentável para o nosso município.